E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Christopher do canal Incríveis. Como vocês estão? Espero que bem. Gente, hoje tô aqui para falar top 10 curiosidades da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, vamos para a primeira. Sabia que aliados usavam tanques, aviões, soldados, o exército infláveis? Exatamente, você não ouviu errado, infláveis. Mas como assim eles usavam coisas infláveis? Eu te explico. Tanques, aviões e soldados falsos de borracha foram usados para dar medo, para enganar os alemães na Segunda Guerra Mundial. Os alemães, para eles ficarem com medo e não querer atacar. Eles foram usados como isso, para enganar os alemães. Em cima disso, sobre onde seria o dia D que a gente tem hoje. O dia D também está ligado a esse ponto. 2. Vocês sabiam que um urso foi oficialmente um soldado? Exatamente, um urso. Ele foi um soldado e você já vai entender por quê. O urso, o Odkertek, do exército polonês, carregava caixas de munição entre trincheiras na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele tinha patente militar, tanto que ele foi condecorado. Isso é algo surpreendente se tratando de um urso, não é? Ele foi condecorado, ele carregava caixas de munição entre trincheiras para os soldados poloneses para recarregar suas armas. Bem curioso, não é? Agora uma coisa que é mais curioso ainda, que eu acho que ninguém sabe, que poucos sabem, é que a Alemanha criou um canhão solar lá no espaço. Exatamente. Quando eu falo criou, ela não criou, pois nunca saiu do papel. Mas eles estavam trabalhando para isso. Ué, mas como assim um canhão no espaço, um canhão solar no espaço? Era um projeto maluco, um projeto muito maluco, que obviamente não ia dar certo, mas para eles falavam, será que a gente consegue? Eles queriam colocar um espelho gigante em órbita, para destruir cidades com a luz solar. Exatamente, mas nunca saiu do papel, pois era algo impossível, não tinha como fazer. Isso é fato, acho que ninguém discute isso, porque um canhão solar, um espelho lá no espaço, como eles iam fazer para colocar esse espelho, como eles iam ajustar tudo, tem muita coisa que não ia dar certo e nunca saiu do papel. Agora, vocês sabiam que um único homem enganou Hitler várias vezes? Exatamente. Um homem era um espião espanhol, Juan Pujol Garcia. Ele convenceu os nazistas de informações falsas e foi condecorado pelos dois lados, pela Espanha e pelos nazistas. Isso é algo inacreditável, mas aconteceu. Juan Pujol Garcia enganou Hitler muitas vezes. Ele era um espião espanhol infiltrado na Alemanha nazista para receber provas ou ideias que os nazistas tinham e passar para os espanhóis. E deu certo. Ele ganhou a confiança, conseguiu e tudo deu certo para ele. Agora uma coisa bem um pouquinho saindo do tema, mas vocês sabiam que a Coca-Cola inventou a Fanta por causa da guerra? Exatamente.
E eu vou explicar. Como a Alemanha não podia importar ingredientes da Coca-Cola para fazer no seu país, eles inventaram a Fanta com o que tinha disponível naquele momento. Eles estavam com vontade de tomar Coca, mas não conseguiam. Por isso eles criaram a Fanta, que hoje é conhecida mundialmente. Inclusive é muito boa, eu gosto muito. Eles inventaram a Fanta com o que tinham à disposição deles naquele momento. E isso é algo bem curioso, porque nem eu sabia disso, na verdade. Eu pesquisei no Google para ver se era verdade e me surpreendi. Vocês sabiam que um submarino afundou um trem? É. Falando assim, vocês pensam, ué, mas como que um submarino que está no mar afunda um trem que anda na terra? Então, um submarino alemão emergiu do fundo do mar e destruiu um trem militar que estava carregando suprimentos e armamentos com tiros de canhão. E isso aconteceu na África. Ou seja, submarinos alemães emergiram da água e destruíram um trem que estava carregando suprimentos, munição e armamento na África, e destruiu tudo com canhões do próprio submarino. Isso é algo bem interessante também, porque pouca gente conhece, porque não tem muita importância, mas eu quis pegar curiosidades que pouca gente sabe mesmo para o tema ficar bem legal. E falando em submarinos, vocês sabiam que o Japão atacou a Austrália com submarinos também? Exatamente. Pequenos submarinos entraram no porto de Sydney e causaram danos sem declarar guerra oficialmente. Eles atacaram sem declarar guerra oficialmente, mas já, falando, eu quero guerra com vocês. Eu vou atacar vocês porque eu não gosto de vocês, eu quero guerra com vocês, eu quero que vocês tenham. Entende? Eles atacaram, eles conseguiram entrar no porto sem serem vistos e causar muitos danos ali, mas eles não falaram, olha, eu te ataquei porque eu quero guerra com você. Não. Eles não declararam guerra oficialmente, mas depois desse ataque, a guerra foi declarada. Agora, mudando o assunto de submarinos, vamos para cartas. Cartas que eram bem usadas na Segunda Guerra, pois naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, era só cartas, demoravam muito tempo para chegar, para receber, mas era o que tinha. Sabia que cartas eram abertas e cheiradas? Exatamente, cheiradas. Mas por quê? Alguns censores acreditavam que mensagens secretas podiam estar escritas com tinta invisíveis. As tintas invisíveis que reagisse ao cheiro. Por isso que eles cheiravam para ver se tinha algo a mais naquela carta. Isso era um protocolo, de alemães, de tudo, de qualquer país. Eles faziam isso para ver se não tinha mensagens secretas, para, obviamente, ficar seguros e ver se algo não ia sair errado. Falando em alemães, sabia que Hitler proibiu soldados de recuar até morrer? Exatamente. Em várias batalhas, ordens eram para lutar até o fim, mesmo quando a derrota era certa. Hitler não deixava recuar, pois ele não queria perder, ele não queria ser visto como um fraco. Hitler, ele não queria recuar, não queria que seu exército recuasse, porque ele queria
território. Ele pensava, se a gente recuar, a gente perde território, mas se a gente avançar, a gente talvez consiga alguma coisa. Ou seja, ele fazia os seus soldados lutarem até a morte. Se perderem, ele estava bem, os soldados já tinham morrido. Ele não deixava recuar de jeito nenhum, porque para ele, eu acho que isso era um ato de covardia na mente dele, pelo menos, e não de inteligência. Agora, a última, a 10ª. Você sabia que uma batalha foi vencida com música? Tropas aliadas usaram alto-falantes com sons assustadores e música para confundir e desmoralizar soldados inimigos. Algo bem legal que funcionou. Isso é bem interessante porque funcionou de verdade. Então, se vocês gostaram do vídeo, espero que sim, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo se você sabia de alguma dessas curiosidades e me segue para mais. E é isso, tchau!